Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e prosseguindo sempre com o aprendizado a respeito dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, percebendo aqui também que nós estamos quase terminando todo o livro de Mateus, todo o Evangelho exposto pelo apóstolo Mateus e que nos traz tantos ensinamentos. No vídeo passado eu estava falando sobre a vinda do Filho do Homem, quando ele falava que em determinado momento haveria sim esse evento, e esse evento é garantido pelos próprios evangelistas. Eu acredito que nós temos 4 evangelistas canônicos, ou seja, esses que estão aceitos dentro das Bíblias cristãs. E todos eles afirmam que Jesus voltará. Mas essa volta de Jesus, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ela não será de forma ruidosa, ela não será de uma forma assim, muito impactante no sentido de catástrofe, enfim, algo que estremeça o céu. Não haverá isso. Haverá, sim, como ele falou, o sol, poderá escurecer, mas tantos eventos poderão fazer o sol escurecer. A lua não dar mais o seu brilho, também alguns fatores concorrem com essa possibilidade de a lua também não dar mais seu brilho, assim como nós não vermos determinadas estrelas no céu. Mas nós sabemos que se ele falou, não tem como nós não acreditarmos, porque em determinado momento sabemos que daremos conta sim daquele tempo que nos é dado, nos é permitido para o nosso aprendizado, a nossa evolução espiritual, para nossa consagração cada vez maior, do aprimoramento da centelha que habita em cada um de nós. Então haverá sim esse dia, e eu digo que esse dia será fatal. Fatal no sentido de que toda fatalidade ela não tem como não acontecer. Então nós sabemos que, por exemplo, nascer é uma fatalidade, nós nascemos. Assim como quando chega a hora, nós saímos assim desse ambiente tridimensional e passamos por uma outra dimensão. Então, isso é uma fatalidade. O resto, vai acontecendo naturalmente na vida da gente. E o retorno de Jesus também terá essa mesma condição de fatalidade. Então, quando ele falou no vídeo passado, aquilo que foi exposto, aquilo que nós vimos, é que ele fala que para nós aprendermos, com os ramos da figueira, quando os seus galhos já estão tenros, é porque está na hora que se aproxima o verão, ou seja, na hora já de uma mudança de tempo. E então ele está esclarecendo que nós estamos já dentro desse contexto. Então estamos já com os ramos tenros anunciando aí um novo tempo. Então isso é o que está escrito aqui no Mateus, no 24, se vocês quiserem depois analisarem, do 29 até o 25. Quando ele termina dizendo que o céu e a terra passará, mas as suas palavras não passarão. Ou seja, porque isso é um contexto universal, não é nada assim localizado para o planeta Terra. Isso é uma ordem que se expande para todo o universo. Mas ele fala que esse dia e hora ninguém pode, ele mesmo não sabe, né? Não poderia falar vai ser tal dia, vai ser. Ele só fala que vai acontecer quando nós estivermos observando todos os
os fatos que estão se desenrolando é porque está às portas tais acontecimentos. Então ele diz, né, que nós temos que ter muito discernimento, porque ele citou, inclusive, né, que no tempo de Noé, ninguém acreditava que Noé falava que ia ter muita chuva e tal, e no fim aconteceu. Então ele está exortando sobre isso. E aí ele passa então a fazer explicações com parábolas, ou seja, para nós termos uma noção do que nos compete fazer, porque a parábola, quando Jesus ele fala, na verdade é o modo de agir que o ser humano tem que tomar. E dentro de todo esse período que nós estamos vivendo, então ele deixou também para nós essas parábolas. Então a primeira delas, ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Então aqui ele está falando assim, né, que quem é, pois, ele pergunta, quem é esse servo que foi colocado temporariamente para cuidar da casa, para dar o quê? Para dar sustentabilidade. Nós estamos falando então aqui no caso, quando ele fala casa, ele está falando terra. Então ele diz, bem-aventurado aquele servidor que quando o Senhor vier achar servindo assim, ou achar trabalhando, achar vigilante, achar dentro daquilo que o Senhor deu todas as orientações. Ele diz, em verdade, eu digo que o porá sobre todos os seus bens. Então esse o Senhor, quando ele vai reconhecer o trabalho, o esforço desses servidores que somos nós, e aí seremos colocados sobre todos os seus bens. Quando fala assim, não os bens, né, materiais, não. Ele está falando bens de uma forma muito mais ampla, uma maneira diferenciada de ver, uma outra visão de tudo que existe. Então, esses são os grandes bens. E quando nós abrimos os nossos olhos, nós começamos a enxergar aquilo que não víamos antes, de uma maneira que somente quem decide, né, abrir os olhos vai perceber. Então, eu posso ficar explicando, mas não conseguirei me expressar dentro da grandiosidade que é a libertação dos ensinamentos de Jesus. Aí, então, ele prossegue nessa parábola. Porém, se aquele mau servo ou aquele mau servidor disser consigo, o meu senhor tarde virá, até agora não veio, talvez nem venha, e começar a espancar os seus conservos, ou seja, aqueles que estão abaixo dele, aqueles que ele distribui ordens, que ele delega. E aí ele começa, além dos maltratos a esses servidores menores, ele começa a comer e a beber com gana, né? E aí ele diz, e virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque quando nós caímos em si, que nós perdemos tempo, que nós desperdiçamos uma coisa que é um tesouro, que é o aprendizado, que é o envolvimento com a própria vida, porque assim, Jesus veio nos trazer essa visão do que é a vida, e muitas vezes nós passamos muito tempo olhando para o nosso próprio umbigo e não enxergamos esse continente imenso que ele veio nos mostrar.
Então, quando ele fala sobre que esses que estão dormitando, esses que estão, sabe, sendo relapsos com esse tempo bendito, eles serão colocados junto, né, farão parte, junto com os hipócritas, ou seja, aqueles que dizem, não, eu faço tudo certo, tudo que eu estou realizando é o que é o correto, mas não é. Então, nós temos que entender tais valores. Eu não posso defender nada que não seja dentro do padrão dos ensinamentos de Jesus, que é o nosso modelo e guia, como eu sempre digo. Não tem como errar. Não tem como errar. E Jesus, ele fala que o fardo dele é leve, ou seja, tudo isso que ele nos traz como informação, como ensinamento, é leve, não é pesado. E não é mesmo. Nós não precisamos fazer sacrifícios, nós não precisamos fazer rotinas diferentes em nossa vida para nos adequarmos dentro desses ensinamentos. É muito leve. E ele fala, o meu fardo é leve, então tomai o meu jugo. O meu jugo, quando ele diz, é o próprio ensinamento dele. E aí ele continua agora, novamente, ele vai falar por parábolas. Então era uma história, e essa história vai nos trazer assim uma porcentagem muito importante daquilo que poderá acontecer de uma hora para outra. Então, essa parábola das 10 virgens. Então, ele diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, isso era uma coisa que acontecia há muito tempo atrás. As noivas saíam, né, com lâmpadas, esperando a chegada do esposo. Isso era uma data, um evento muito importante. Daí Jesus prossegue contando que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes. Aqui, na minha tradução, ele dizia que 5 eram loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o combustível consigo. Era o fator primordial. Mas as prudentes levaram azeite, que é o combustível, em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, ou seja, demorou um pouco mais do que elas imaginavam, ficaram com sono, cansadas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor com a chegada dos esposos, né? E o esposo então vem ao encontro de cada uma. Aqui Jesus coloca essas 5 prudentes e as 5 imprudentes à espera de um noivo. Então ele tá mostrando a humanidade, ele não está mostrando a noiva como nós o entendemos, né? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas para chegar ao esposo. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos, nos dê do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já se apagaram. Olha que tristeza, olha que desespero. Mas as prudentes responderam dizendo: olha, se nós dermos para você o nosso combustível, nosso azeite, ficaremos nós sem. Então, é melhor que vocês saiam, comprem azeite, procurem um azeite. E tendo elas, então, acolhido, né, o conselho das prudentes, das 5 prudentes, elas foram comprar, né, buscar esse combustível. Mas, nesse momento em que elas saíram, o esposo chegou. E as que estavam preparadas entraram para ele,
para as bodas, que é as festas, né? E a porta fechou. E depois chegaram também as outras imprudentes, dizendo: abre-nos a porta, batendo e abre-nos a porta. E aí, então, esse senhor fala: eu não conheço vocês. Essa é a grande verdade. E aí Jesus conclui assim: vigiai, pois não sabeis dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O Filho do Homem, como eu já falei, é ele mesmo. E se nós pegarmos a humanidade, então nós veremos que muitos estão imprudentes, muitos estão desleixados com o seu combustível da sua lâmpada. E é a lâmpada que vai mostrar o quê? Que vai mostrar a nossa face, que vai mostrar, né, que vai nos identificar quando esse Senhor voltar. Então, nós vemos nas duas parábolas hoje que elas têm o quê? Elas têm um aviso muito importante, é uma advertência. Por exemplo, ele já tinha falado do tempo de Noé, que as pessoas não acreditavam que ia chover, e choveu. E isso é comprovado também através, né, dos estudos, da arqueologia e tudo mais. Dá para provar que realmente houve um dilúvio, e um dilúvio de grande extensão no mundo. E quando ele fala daquele servidor, que ele fica lá esperando, mas ele fala: mas o meu senhor não vem, ele está demorando tanto. E muitas vezes isso acontece nos nossos dias atuais. Quando nós temos, assim, situações conflitantes, principalmente quando há guerras, quando há grandes acidentes ou negligência, quando nós percebemos, assim, uma coisa muito grave acontecendo em várias partes do mundo, e nós perguntamos: cadê quem poderia ajeitar tudo isso, arrumar tudo isso? Então não vem mais. Então relaxa, e aí começa a se entregar a todas as, eu vou falar vicissitudes, mas na verdade é tudo aquilo que nós não deveremos fazer, que é contra a moral do Cristo, é contra o ensinamento dele. Então a gente começa a falar: não vem mesmo, isso daqui tá largado, é isso mesmo, ninguém mais quer saber dessa gente ruim do planeta Terra. Eu escuto isso. E quando nós menos esperarmos, então estaremos assim, sendo surpreendidos com alguma coisa que nós não podemos agora ter uma noção de como será, mas que acontecerá, sim acontecerá. Assim como ele, na sequência, ele fala das 10, que na verdade seria o total da humanidade, que 5 estavam vigilantes e 5 estavam completamente imprudentes, enlouquecidas. Ou seja, o objetivo era só ir de acordo com, né, para onde a maré levasse. E as outras não, as outras estavam compenetradas, tanto que aqui nessa parábola ele diz que elas dormiram, as 10 dormiram. Então nós podemos entender que esse é o nosso tempo, e que esse tempo que nós estamos desenvolvendo o nosso aprendizado, aprimorando a nossa espiritualização, então evidentemente que em determinado momento nós estaremos sim descansando, adormecidos, mas revigorando o nosso corpo, não só físico, mas principalmente os corpos mais sutis. Quando é anunciado o alarido que o Senhor chegou, que ele fala que é o noivo, então essas 10 virgens se levantam,
mas 5 já não tem mais combustível, porque não vigiaram, ou seja, deixaram a sua lâmpada acesa e ela também consumiu todo o combustível. As outras levaram a sua reserva, ou seja, levaram a vigilância, porque sabiam que o Senhor, ou que o noivo, chegaria. Então elas estavam preparadas. E a porta se fecha e as outras, depois que conseguiram comprar o combustível, o azeite, elas bateram a porta, mas aí a porta não se abriu mais, porque o Senhor falou que já não as conhecia. E assim como ele falou também daqueles servos, que ele fala que quando aquele Senhor voltar, o que ele fará com aquele servo que, vendo que o Senhor não voltava, começou a espancar aqueles servidores menores. E aí ele vai falar o que? Ele vai afastar esse servidor infiel, o negligente, e vai colocá-lo junto com os hipócritas. E aí ele vai lançar num campo, que ele diz aqui que é nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes não é uma situação infernal, mas é ainda uma condição de muito sofrimento, quanto que aqueles que estiverem de olhos bem abertos e estiverem cientes de tudo que Jesus falou e tudo que está acontecendo conforme ele disse, então só tem motivo de alegria, né? De alegria, porque estaremos sim sendo elevados a um patamar ou a um nível mais elevado de mundo ou de consciência, e isso nos trará com certeza maior felicidade. A reflexão semanal é essa. Peço que curtam o vídeo, compartilhem, deixem os seus comentários, e uma semana de muita luz, muita produtividade, e até a próxima.